Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sara e hoje eu vou estar trazendo mais um redesign pra vocês. Ainda daquela pira que eu tive de fazer uns redesigns, que foi o que eu falei no meu vídeo passado. E eu aproveitei que eu estava nessa onda e decidi fazer um dos desenhos a mais, né? Decidi fazer um desenho a mais de um desenho que eu gosto bastante e que já tava bem, assim, desatualizado, feio. E com esse redesign completo eu percebi que este desenho original dos meus personagens estava sem sal, sem vida, sem brilho, sem anatomia correta, sem um monte de coisas. Então, ainda bem que eu decidi fazer este pequeno concerto, porque eu vi quanto eu evoluí e etc. Basicamente o que eu falei no último vídeo, deu desenhando o Coley e a Lilian, que também são outros dois personagens meus. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, ficar até o final desse vídeo, deixar seu like e ver outros vídeos do meu canal, porque eu falo muito sobre meus personagens, coisas que eu penso e basicamente tenho uma conversa com vocês sobre artes e outros assuntos também. Então, vamos para esse vídeo. Não sei exatamente o que comentar, apenas que, sim, esse é mais um desenho que decidi refazer e quando eu terminei eu vi como eu tinha evoluído absurdamente a minha pintura e basicamente tudo nesses últimos 2 anos, porque essa pintura, se eu não me engano, a original é de 2021 e essa é a mais recente, né, feita em 2023, então, pô, foi assim uma evolução muito grande. E com esse redesign eu acabei fazendo também um redesign dos meus personagens, principalmente do Nereus, porque o Nereus é esse tritão aí que eu estou desenhando e a Kalani é a bichinha que tá do lado dele. O Nereus, antes, eu tinha muitos problemas para poder ver um design legal para ele, porque foi muito difícil eu conseguir criar uma ideia boa para poder pintar ele. E eu já vou logo pedir desculpa se minha voz ela estiver meio esquisita, é porque mudou o clima aqui na minha cidade, eu tenho rinite alérgica, então acaba que muda a minha voz por causa do meu nariz, e às vezes eu fico meio sem toda aquela energia que às vezes eu tenho nos vídeos. E com o nariz escorrendo, é muito chato, tá? Oh, meu nariz tá quente, tá coçando. Eu não sei se tá frio, se tá quente por aqui, mas é isso, eu vou tentar ter um pouquinho de energia para poder falar um pouco nesse vídeo. Não vou falar muito também, porque eu não tenho muito a comentar. Acho que a maioria das coisas que eu tinha para comentar, eu comentei no vídeo anterior do redesign dos meus outros 2 personagens. Então eu vou comentar basicamente sobre eles, esses dois, e só um pouquinho sobre a pintura e talvez sobre o passado deles, assim, o background deles. Enfim, vamos lá. Eu estava tendo problemas para poder desenhar o Nereus porque eu achei que o design original dele tava uma porcaria, tava muito seco, muito feio. Ele tinha uma cara muito esquisita, sem sobrancelhas, então acabou que antes de eu fazer esse desenho... Ai meu Deus, quase falei design. Antes de eu fazer esse design, eu tive que fazer uma pintura dele no tradicional porque eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo conceber uma ideia de como eu iria pintar este coiso. Então eu tive que trazer de volta as origens dele, porque o Nereus ele não é assim uma espécie de sereia fixa, assim, uma única espécie. No mundo deles, ele é mestiço. Basicamente, o nome que eu dei para o tipo de variação dele é Coremacaira. Por quê? Porque o pai dele é como se fosse eu vou falar tritão, porque eu acho engraçado falar sereio. Não gosto de falar sereio, vou falar tritão mesmo. Porque o pai dele é um tritão peixe dourado, de água salgada, eu chamo de dolphin fish mesmo, eu prefiro falar em inglês. E a mãe dele é baseado em um peixe-espada. E eu tinha pego o nome da espécie dos pais dele, do nome científico dos peixes originais, porque o dolphin fish, eu não vou falar tudo porque eu não me lembro agora, mas eu peguei o Coripan, que seria uma abreviaçãozinha do nome científico do peixe golfinho, do dolphin fish, peixe dourado de água salgada. Não consegui encontrar o nome bom, então eu falo peixe dourado de água salgada ou dolphin fish mesmo. Então eu peguei o nome científico do dourado de água salgada, resumindo para Coripan, e o nome da espécie da mãe dele tem uma parte que é escrito Macaira, então eu peguei que a espécie dele se chama Macaira. Então, Coripan e Macaira deu Coremacaira, que é o Nereus, assim como os irmãos dele. Ele foi o bicho mais difícil para poder pintar, porque a versão que eu fiz em aquarela, na realidade, não condiz muito com essa versão que eu fiz no digital.
A versão da aquarela meio que acabou ficando atualizada também, porque eu tive que consertar uma coisa na barbatana dorsal dele, das costas, e durante a pintura dele no digital eu percebi que não era necessário eu fazer umas listras que mais à frente eu vou estar colocando no corpo dele. É desnecessário. Então eu só coloquei a parte das listras na parte da cabeça, dos braços e mais ou menos até a parte aqui das costelas, e deixei uma mancha azul mais escura ao longo da cauda dele, porque eu achei que assim ficou melhor. Então, basicamente, ele teve muitas mudanças. E a Kalani também, pelo amor de Deus, eu vou te dizer, se você for fazer algum desenho de personagem no computador, eu te aconselho a fazer no papel primeiro, tá? Porque pra mim é difícil. Pra você ter uma ideia, o design original da Kalani, esse do primeiro desenho, que tá no início do vídeo, não é, assim, o desenho original. Porque quando eu faço um personagem, eu preciso fazer uma série de desenhos dele pra eu entender como a cara deles funciona. Porque se eu fizer, por exemplo, um desenho no papel, não entender como é a rotação da cabeça, do corpo, quais são os trejeitos e os traços da cara, eu posso acabar não entendendo como é que eu tenho que desenhar depois, que foi o caso da Kalani. Eu fiz o primeiro desenho dela no papel, mas não fiz rotação de cabeça, estudo de personagens, saber quais são as etnias ou a etnia que ela pertence, e basicamente fiz um segundo desenho dela, que é esse desenho do iniciozinho. Esse é o segundo desenho dela, e eu acho assim, o rosto dela nesse desenho maravilhoso, só que eu não consegui replicar depois. Agora eu tô tendo uma baita dificuldade pra poder redesenhar o rosto dessa guria, porque é o seguinte, no mundo deles, ela faz parte de uma cultura que eu acabei pegando um pouco de inspiração na cultura indiana, só que parece que ela tem uns traços árabes, não é exatamente indiana. Então eu vou ter que dar um jeito de consertar a cara dela, porque eu gostei da carinha dela sim, desses traços assim do rosto forte, nariz grande, pele morena, essas besteiras todas e pá. Vou ter agora que dar um jeito de desenhar ela, porque tá sendo difícil. Tanto que teve um desenho passado dela que eu fiz, ela ficou parecendo a Rihanna. Ela ficou parecendo a Rihanna, não, ficou horrível. Não ficou horrível, ficou estranho, ficou muito longe do que eu costumo desenhar ela. Porque de frente ela tá muito estranha. Assim, no desenho que eu fiz atualmente. E tá sendo um pesadelo, só tem um desenho dela que é do meu sketchbook antigo, que eu acho que ficou bom, e eu não tô conseguindo replicar, não tô conseguindo entender, mas eu não vou desistir de desenhar essa guria, porque eu gosto dela, eu gosto da história dela, eu gosto do universo deles, e eu tenho que fazer jus ao personagem. Ela tem que ser bonita, tem que ter cara de deboche, etc. Só que tá sendo difícil. Então, pra você, querido jovem que está me assistindo, se você for fazer um personagem, pelo amor de Deus, desenha ele direito, cabeça de frente, cabeça de perfil, cabeça de lado, de costas e tudo mais, pra você entender como funciona a cara do seu querido filho, porque senão você não vai conseguir replicar depois e você vai ficar preso nos desenhos em que você não tem um estudo assim aprofundado da cara do personagem, porque, véi, vai te confundir, você não vai entender nada, não siga este caminho que eu fiz. Às vezes isso acontece, eu falo, não, mas eu quero fazer logo um desenho oficial dele. Meu filho, faz primeiro os desenhos da referência, pra você ter referência. Faz o desenho da referência, pra você ter referência. Se eu não tivesse feito os desenhos do Nereus primeiro, assim, porque ele foi que eu estudei, apesar dele ser difícil de desenhar, eu tenho vários desenhos de tentativa e erro dele, então eu entendo como ele funciona, mas a Kalani eu não consigo entender. Ai, meu Deus, eu fico sofrendo pra desenhar essa guria, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de sofrer pra poder fazer as coisas. Tem um jeito fácil, tem um jeito difícil. Eu geralmente gosto de ir pelo jeito difícil, porque eu gosto de me desafiar. Só que, às vezes, eu fui pro jeito fácil, que depois tornou o jeito fácil um jeito difícil. Então não façam isso. Façam um estudo da cara de seus personagens pra você poder desenhar depois, direito. É um pesadelo, mas enfim, eu vou superar esta fase. Eu vou dar um deep dive, assim, vou fazer um mergulho profundíssimo no Pinterest e vou dar meu jeito. Vamos lá, né? Enfim, este desenho, ele não foi tão difícil de fazer, porque eu fiz basicamente um tracing por cima do desenho original, que em algum momento eu tava com preguiça de ficar pegando, assim, né, a referência deles, só visual, porque eu queria logo adiantar um pouco do processo. Então, como vocês viram aí atrás, eu meio que peguei o desenho original, passei por cima, e fui sendo feliz. Eu posso fazer o traçado por cima dos meus próprios desenhos, porque fui eu que fiz eles mesmo. Eu vou cobrar meus direitos autorais de mim mesma. Enfim, eu fui fazendo um tracingzinho assim básico, mas depois o resto eu fiz tudo na mão. Eu só fiz o tracing pra poder pegar a pose que eles estavam, porque eu não estava conseguindo me localizar nesta coisa toda. Tava difícil.
E, em geral, comentários assim sobre o desenho, eu gostei. Me deu uma vibe muito boa de praia e eu gosto dessa vibe de praia. Gostei de replicar assim, tentar fazer uma versão atualizada desse desenho, eu gostei. Eu só não gostei de algumas coisas, como, por exemplo, a sombra desse braço do Nereus que tá levantado. Eu não gostei do jeito que ficou no final, ficou meio estranho, porque eu ainda não sei exatamente trabalhar luz ao ar livre. Um dia eu vou chegar lá, mas não estou ainda lá. E uma sombra aí do coqueiro que tá do lado da Kalani atrás dela. Eu não gostei muito não, parece que deixou um efeito assim meio esquisito na areia. Não vou fazer isso de novo, é porque eu tentei fazer uma duna de areia, mas não deu muito certo. Enfim, é só a gente ignorar aquela parte ali, observar o restante do vídeo e observar nosso garotinho peixe que tá bonito demais. Só que... ai, meu Deus, depois que eu terminei, na verdade, enquanto eu estava fazendo ele, eu fiquei percebendo uma coisa nesse guri, que ele ficou igualzinho o Oscar do Espanto Tubarão. As cores, o esquema de cores é a mesma coisa. Eu não sei se eles usaram as mesmas referências pro Oscar, mas, cara, o Nereus ficou igualzinho o Oscar do Espanto Tubarão. Igualzinho, só faltou aqui umas manchas pretas que ele tem pelo corpo e a cara do Nereus ser amarela, porque de resto é igualzinho o guri. Meu Deus do céu, não sei o que eu fiz. Ou ele tá parecendo o Oscar, ou tá parecendo a bandeira do Brasil. Não sei porquê, mas quando eu olho pra ele, eu imagino um carro automobilístico daqueles assim, tipo... como é que é? Meu Deus, carro esportivo. Eu olho pro Nereus e penso, Ferrari. Ai, meu Deus. E a Kalani, eu gostei muito dela, só que quando eu olho pra ela assim de longe, ela parece muito aqueles bichinhos do desenho dos vegetais. Talvez seja por causa do olho e do nariz grande, assim. De longe, ela fica parecendo muito eles. Mas eu não sei... ah, cara, isso aí foi só um redesign mesmo, pra eu ver o quanto evoluir e também pra evoluir estes personagens. Enfim, gente, eu não sei muito o que comentar hoje sobre pintura, só vou dizer que nessa parte aí das listras eu fui seguindo a referência física que eu fiz e eu gostei muito desse detalhezinho dos ombros, porque como o Nereus é uma espécie mista, eu quis dar um pouco, tipo assim... sabe aqueles gatos que você vê às vezes que eles têm umas manchas assim, mas não é exatamente uma mancha certinha, tipo uma mancha meio mesclada assim, como se você misturasse café com leite, ficasse aquelas misturinhas assim? Então, eu acho que é porque geralmente esse gato já passou por várias outras espéciezinhas, aí acabou gerando uma mutação. Então eu quis colocar esse aspecto da mutaçãozinha no Nereus pra ele poder ficar diferentão de todo mundo. E agora... vamos falar um pouquinho sobre o mundo deles. Eu fiz um esboço aqui bem porquinho que fala agora pra falar sobre os personagens. Então, vamos começar falando sobre o Nereus. O Nereus, ele é um príncipe do povo dele e ele é da espécie Corimacaira. Ele tem mais outros dois irmãos, que é a Anandi, a irmã mais velha dele, ele é o do meio, e ele tem um irmãozinho mais novo que eu não tive paciência nenhuma de fazer um esboço dele, assim, correto, e nem de dar um nome pro guri, ele só ficou sendo irmão do Nereus, tipo o irmão do Jorel. Ele tem a mãe, né, tem os pais, tem a mãe que se chama Nereida e o pai que se chama Perseu. E sim, se você conhece um pouco, assim, da cultura grega, talvez você tenha percebido que eu me inspirei um pouquinho pra poder dar o nome deles. E foi nisso que eu fui me inspirar pra poder fazer a cultura do Nereus, porque é assim, a cultura dele, eu quero fazer um pouco com a estética da cultura grega. Assim, as sereias do mundo deles têm a espécie assim do aspecto da cultura grega, da estética da cultura grega. E a da Kalani tem umas inspirações da cultura indiana e talvez umas pitadinhas assim de Brasil, mas em geralzão assim indiano, porque eu me apaixonei pelas cores, eu tive meio que um mini surto de cultura indiana quando eu descobri uma música chamada Mastani Devani, e eu estou falando tudo porcamente errado, mas é Mastani Devani, alguma coisa assim. Eu surtei com essa musiquinha de Bollywood e falei, vou me inspirar nisso, e eu fiquei ouvindo essa música por muitas semanas antes de dormir. Caraca, muito bom! Depois eu ponho assim nos comentários o nome da música pra vocês ouvirem, porque véi, a mulherzinha canta demais, o vídeo é muito lindo e ó... pelo que eu vi, o povo comentando, é um dos melhores clipes, assim, de musical de Bollywood. Então, eu acho que eu me inspirei muito bem, né? Porque é o seguinte, a Kalani, ela é uma dançarina. E eu queria incorporar isso no personagem dela, assim. E essa música do Mastani Devani foi perfeita pra eu poder fazer muitas coisas sobre ela e outros personagens, assim, da cultura dançarina, do passado dela. Então, agora vamos falar sobre esta querida bela donzela. Kalani, ela é uma dançarina da terra, assim, e ela é muito arrogante,
ela tem uma família grande. E, assim, eu não gosto do lado debochado dela. Quando ela é debochada e arrogante, eu fico assim, filha, pra quê? Basicamente, os dois têm um pouco de comum, porque os dois são um pouquinho narcisistas. Kalani pensa que as pessoas têm que fazer as coisas pra ela, porque sim, porque ela é demais, só porque ela se acha a melhor dançarina ali da cidade dela. E o Nereus, ele se acha, tipo assim, o galã. Eu sou bonito, sou demais, eu sou um príncipe, cara. Qual é? Ele se acha porque ele é um príncipe e ela se acha porque ela é a melhor dançarina. Então, já viu que provavelmente os dois não se bicam. Não de primeira. Mas, um dia, nosso querido peixinho, ele vê esta menina bonita simplesmente flutuando no ar com um véuzão assim, fúcsia, escarlate, aquele roxo meio rosa que é bem vibrante, ninguém sabe qual é o nome daquela cor, todo mundo fala um monte de cores diferentes, voando pelo céu em um lindo dia de pôr do sol e ele fica, meu Deus, apaixonei. E isso meio que se entrelaça assim na história deles. E eu vou contar depois, melhor, mais sobre a história deles, porque eles surgiram de um sonho. Mas antes eu vou terminar os meus comentários sobre os personagens. Eu gosto muito deles. Gosto muito do Nereus, principalmente porque eu tenho um penhasco, um Grand Canyon por sereias. Eu amo sereias. Amo misturar pessoas com peixes. Amo fazer combinações diferentes. E quem sabe algum dia eu não ensino vocês como fazer sereias legais. Porque, gente, na moral, se vocês me permitem aqui o comentário, na verdade me permitem sim, porque o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Eu não gosto daquele tipo de sereia estilo Ariel, sabe? Literalmente, metade de um corpo é humano e o resto é uma cauda de sereia. Cara, são pessoas que vivem no mar, são criaturas fantásticas, vamos ser um cadinho criativo. Sei lá, pô, é muito esquisito pra mim ver aquela divisória da cauda, assim, sem nenhuma divisão exata com o corpo. Licença, rapidinho, eu vou suar o nariz. Tipo assim, não é algo contínuo, como eu tô fazendo aí no Nereus. Então, eu gosto de fazer as misturas de sereias, porque é uma quantidade infinita de peixes que a gente tem no mar. Não tem como não dar uma sereia legal. Então, meu povo, vamos ser criativos quando vocês forem fazer as suas sereias pro Inktober. Nada contra o povo que faz as sereias normais, assim, clássicas. Eu só tenho contra as pessoas que fazem a cauda da sereia e do nada, na metade da cauda, tem o que? Uma dobra de joelho. Meu filho, uma cauda de sereia não é um joelho. Fazer ela com cintura, até que vai, tá bom? Mas fazer a cauda da sereia dobrando como se fosse aquelas calças de sereia que as pessoas vestem pra poder fazer o sereísmo, não faz isso não, porque é um bicho que está na água. Quer uma referência boa de sereia? Pega aquelas sereias do Piratas do Caribe. Essas, mais ou menos, são a minha única exceção para essas sereias que são metade mulher e metade peixe. Pelo amor de Deus, não faz dobra de joelho na cauda da coisa, não. Porque a cauda, ela é pra ser tipo uma extensão da coluna. E o que a coluna tem? Várias vértebras, para poder ter mais mobilidade. E o que a cauda tem que ter? Coluna, mobilidade. Vou explicar isso melhor em um vídeo futuro de como desenhar sereias. Mas enfim, meu filho, faz isso não. Faz a sereia estilo Ariel, mas não me faz com o joelho, não. Ou como se tivesse aquelas curvas assim pra dar canela. Não tem canela, sereia não tem canela. A menos que ela esteja passando por uma metamorfose pra poder vir pra água. Não, pra poder vir pra terra. Aí sim, pode fazer a marquinha do joelho enquanto ela estiver se transformando. Não me venha com sereia debaixo d'água com aquele joelhinho, não. Porque assim a sereia não se move rápido. Essa é uma coisa de fantasia, meu filho. Eu sei que é uma coisa de fantasia, a gente tá falando de uma pessoa, metade peixe. Mas pelo amor de Deus, segue pelo menos essa dica de anatomia e não me venha com o joelho no meio da dobra da cauda. Não me deixa louca, não. Faz uma coisa digna, bem feita, cheirosa. Você chega assim e fala, que delícia. Titio Jacan falaria, este é bom, tem temperou, está bem executado. É isso aí, filho. Não me venha com o joelho no meio da cauda, não, tá? Ai, mas são tantas coisas que a gente pode fazer, né? Aí, enfim, falando em coisas que a gente pode fazer, eu vou fazer uma coisa pra vocês, contar a história original deles. Assim como muitos outros personagens que eu trago aqui no canal, Nereus e Kalani vieram de um sonho. E meu filho, que sonho! Vou tentar contar aqui na íntegra pra vocês. Ok, tudo começa basicamente quando eu vejo uma cena de uma ilha. Imagina isso, um pôr do sol com aquelas cores bonitas do céu laranja, amarelo, aquele laranja bem clarinho e as nuvens todas coloridas. Eu me lembro que eu tinha visto a Kalani assim, basicamente como as outras duas meninas,
E as três elas acabaram levantando o voo, mas a Kalani era a única que usava essa cor que ela tá usando agora aí no desenho da praia. Essa cor assim, púrpura, bonita. E eu me lembro que quando elas voaram, aconteceu meio que um efeito assim mágico, que o véu, que era como se formasse um vestido no corpo delas, ele se estendeu com um brilho bem suave, mas se estendeu assim a quilômetros, a ponto de parecer assim uma coisa única, linda, uma capa extremamente longa. E quando elas passavam por cima das nuvens, este véu, ele pintava as nuvens de rosa. Era lindo demais. Era tipo aquela cena da Barbie, a magia de Alados, onde aquelas menininhas estão pintando as nuvens no início não a cena lá que elas estão pintando no pôr do sol por aí, na Serra do Sol, não me lembro agora. E as nuvens estão ficando coloridas, mas imagina isso com um véu extremamente longo e lindíssimo. Era uma cena muito linda, delas voando assim por cima de tudo, com aquele véuzão bonito brilhando e pintando as nuvens de rosa. Aí então, nessa cena dos céus, passou para o mar. E lá no mar eu me lembro que eu vi o Nereus meio que indo para a superfície d'água e olhando assim para fora. Elas passaram por cima dele e eu me lembro dele enxergando assim a Kalani com um olhar assim de que tinha visto a beleza, a verdadeira beleza pela primeira vez, porque ele ficou encantado. Não sei se vocês sabem, mas debaixo d'água a gente não enxerga muitas cores por causa da difusão da luz, que deixa tudo azul. Então as cores, dependendo da profundidade que você estiver, ela perde um pouco assim da vibrância e tal. Então, quando ele foi para a superfície, ele viu aquela cor púrpura pela primeira vez e ele ficou encantado. Depois disso, o sonho ele acabou passando para a noite. Isso, para a noite. Quando a Kalani ela tava em um lugar diferente. Nisso, no mundo dela lá, né, na superfície, ela tinha sido convidada para estar em um castelo flutuante de um rei, assim, que provavelmente tinha algum parentesco com alguma das tribos lá do pessoal. E ela foi convidada para esse castelo flutuante que foi indo para cima do mar, né, assim, pro mar alto. Ela tava com os pais lá, e esse rei, ele meio que queria casar com ela porque ela era bonita, uma das melhores dançarinas lá do povo deles, e porque ela lembrava uma dançarina antiga que faz parte da cultura e das histórias dele, que se chamava Vartika. Então ela foi convidada para esse jantar. Ela não estava tão feliz com a ideia de casar, assim, obrigatoriamente com o rei. Mas ela tava assim, tá bom, vou casar, você é rica, vou fazer o que eu quiser e tal. Aí eles estavam no jantar em família. Não sei o que aconteceu, mas o rei provavelmente não estava em um bom dia. Aí ele começou a ficar muito furioso, bravinho com todo mundo, e começou a discussão. Aí a Kalani, então, ela ficou tensa, muito tensa, porque a discussão tava começando a envolver ela. E tava entre ela, o pai dela e o rei. O pai dela tava tentando defender ela, alguma coisa assim. Só sei que ela ficou muito insatisfeita e quis sair. Então, ela deixou aquela sala, assim, de cores maravilhosas, tudo bonito, inspirado, assim, em conchas, umas cores salmão, uns véus servindo de cortina pras portas, deixou aquele banquete bonito e saiu, assim, bem chateada pelos corredores e tal. Então, passando por uns corredores que dava em direção ao mar, ela recebeu uma concha de uma das serventes do rei. E essa servente, ela falou pra ela não mostrar a concha pra ninguém. Então elas foram pra um canto e a Kalani tirou um pedacinho de papel, uma mensagem escrita na concha de dentro dela. Era basicamente um convite do Nereus para ele poder conhecer ela. Eu não exatamente lembro o que estava escrito na concha, mas basicamente foi assim. A primeira coisa que eu vi no pôr do sol foi você e eu fiquei encantada pela sua beleza. Caso você queira se encontrar comigo, basta jogar a concha no oceano e ele te levará até o local. Ela ficou meio confusa assim e tal, mas aí o rei saiu fumegante da sala de jantar. Meu Deus, ele saiu gritando, eu não me lembro o que ele gritou, mas basicamente ele tava atrás da Kalani. E fio, nossa Deus, se ela ficasse eu tenho certeza que não ia dar bom. Aí o cara começou a gritar, cadê ela, cadê ela? Jogou coisa no chão e foi saindo andando. Aí a servente, ela viu aquilo, olhou pra Kalani olhou pra guria, aí a guria foi guiando ela. Elas foram correndo, aí o rei chamou os guardas, eles começaram a ir atrás dela. E meu Deus, ó, foi bem,
assim, foi bem sufocante essa parte. Mas elas conseguiram fugir, conseguiram ir pra um canto onde meio que ficaram encurraladas. E como não tinha mais o que fazer, porque não tinha pra onde escapar, elas só estavam perto de uma janela e uma parede, e o resto do corredor atrás estava o rei e todo mundo indo atrás da Kalani. Então o que elas pensaram? A concha. Kalani chegou perto da janelona lá, jogou a concha foi caindo, porque eles estavam num castelo flutuante, né? Tava muito alto, então demorou a cair. Então quando o rei, os soldados, a família dela, todo mundo alvoroçado chegou, ela olhou pra eles e eu me lembro que nessa parte do sonho subiu uma onda muito grande. Todos olharam para aquela onda, ninguém tava entendendo nada. Todo mundo olhou para aquela onda com medo, não sabia o que fazer, não sabia se ia atrás da menina, se falava com o povo para fazer alguma coisa a respeito da onda. Mas aquela onda foi subindo e eu me lembro que ela engoliu o castelo. Foi engolindo assim a terra do castelo, o castelo inteiro, porque ele ficava meio que numa placa grandona de terra assim. E tinha até umas pessoas morando lá em cima. Aí então a onda foi seguindo, mas ela não levava nada com si. Então ela chegou no corredor, onde estava todo mundo, passou pelos guardas, passou pelo rei, e a única pessoa que a onda levou foi a Kalani. Então a onda saiu assim, ela caiu no mar, a onda foi levando ela, caindo, então apareceu um ser, que eu vou postar no próximo vídeo, que é o Okeanos, e ele falou, você não precisa temer, eu vou te deixar segura. Aí ela foi e dormiu. Quando ela acordou, ela apareceu em uma ilha, lá do arquipélago, porque aonde eles moram, eu chamo de Ilhas Paraíso, que é um conjunto de arquipélagos de ilhas e de terras até um pouquinho grandes, que ficam o povo dela e o povo das sereias, que é do Nereus. Ela apareceu em uma dessas ilhas. Aí apareceu uma garota do lado dela na praia e ela falou, oi, eu vou te guiar onde o príncipe quer te encontrar. Ela falou, não, tá bom, mas eu tô bem, onde é que eu tô? Aí a guria explicou pra ela onde ela tava, aí então elas se levantaram. Eu achei legal nessa cena também, porque eu me lembro que saiu um grupo de cavalos de dentro do mar, e como eu tava vendo, através da visão da Kalani, ela parou e ficou observando aqueles animais lindos saírem d'água. Eram cavalos misturados com peixe. Sabe aqueles cavalos de Avatar, que tem aquela cristazinha assim esquisita e tal? Imaginem esses cavalos, só que com uma crista longa de peixe. E eles tinham um rabo de peixe também, era como se fosse um rabo de sereia no lugar do rabo do cavalo normal. Eu me lembro que eles eram cinzentos e eles corriam por cima da água. Eles eram cinzentos, tinha uma linha laranja vindo assim dos olhos, mais ou menos até a parte do peito, e uma linha preta que dividia a barriga numa cor mais clara que as costas. Era como se fosse um creme e as costas fossem cinzentas. Eu me lembro que um dos cavalos chegou perto dela e ela ficou maravilhada com aquele bichinho. Mas aí depois a menina foi e guiou a Kalani pra o lugar que ela teria que ir. Não foi assim um lugar tão perto, mas também não era tão longe. Era o que deu a entender. E elas passaram assim por dentro de uma floresta, passando pelo caminho assim, medianamente meio longo, mas também não tão longo, até chegarem ao Nereus. Ele estava sentado numa pedra e esperando por ela, e quando ele viu ela, ele sorriu. E ela não imaginava que seria exatamente o príncipe das sereias de lá. E esse foi o sonho deles. Não sei o que aconteceu no final, não sei o que aconteceu depois, mas foi isso. E a partir desse sonho, eu baseio a história deles. Tô dando algumas mudadas. Não é exatamente uma história agora que eu estou trabalhando no momento, mas em algum futuro próximo, talvez eu pegue de volta para poder trabalhar algumas coisinhas. Porque como eu crio várias coisas e várias histórias, eu vou anotando devagarinho, às vezes vou conectando alguns pontos entre elas. E a deles está um pouco parada. Pelo menos eu tenho as histórias base. E eu gosto de pensar sobre eles, porque muitas vezes eu vou, assim, em sonho, né? Porque eu sonho bastante. Eu vou aonde eles moram e eu já vi tanta coisa bonita. E realmente eu quis nomear as Ilhas Paraíso, de Ilhas Paraíso é o nome, Paradise Islands, Ilhas Paraíso, porque lá é lindo demais. E eu espero poder conseguir transformar essas visões assim que eu tenho das Ilhas Paraíso em verdade, porque é uma coisa linda demais. E eu quero fazer jus ao nome Paraíso e misturar assim essa questão das sereias com os humanos e tal.
E enquanto eu não vou trabalhando exatamente na história deles, vou sonhando com os lugares, com os personagens. E o legal é que com o tempo que eu fui atualizando a história do Nereus, eu atualizei o design dele também. Por que eu fiz esse design que vocês estão vendo aí no vídeo? Porque eu sonhei com os irmãos dele nesse mesmo esquema de cores que ele. E como eu achei legal o esquema de cores dos irmãos dele, eu decidi colocar pra ele também, né? Porque são todos filhos da mesma mãe, então por que não colocá-los bem parecidos? E basicamente, os irmãos dele, a Nandi e o mais novo, eles apareceram nadando assim na superfície do mar e eu comecei a prestar atenção e falei assim, nossa, isso aí é muito interessante. Então eu comecei a me lembrar mais quando eu acordei e decidi que esse seria o esquema de cores dele. Eu fico feliz porque a maioria das coisas que eu penso para poder desenhar ou para criar, elas vêm de ideias que eu tiro de sonhos. Então, eu não tenho que ter tanto aquele esforço para poder pensar nas coisas. Simplesmente veio, achei legal o design e eu coloquei assim. E foi assim que eu fiz o design dele também. Eu repliquei dos irmãos e fui aprimorando até chegar nesse resultado que estamos vendo aí no redesign. E olha que eu disse que eu não tinha nada mais pra falar, né? Mas enfim, eu falei por bastante tempo. E agora eu vou deixar vocês curtindo aí o resto do Speed Paint. E eu também vou começar a ver aqui porque eu gosto de ficar vendo o processo dos desenhos. Então, agora eu vou realmente ficar em silêncio porque eu já falei tudo que eu tinha que falar, me empolguei do jeito que eu tinha que me empolgar. E vamos até o fim.
Esse foi o resultado final do desenho e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu sei que ficou uma maravilha e não tenho palavras para descrever o quanto eu amei o resultado. Assim, tá simplesmente maravilhoso. Então eu vou ficando por aqui, te convido a assistir outro vídeo do meu canal e me seguir no meu Instagram também para ver mais criações como essa. Até mais!